Irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês. Hoje, nos debruçamos sobre um trecho das Sagradas Escrituras que pulsa com a mais pura essência da fé, da esperança inabalável e do poder transformador de um encontro genuíno com o Filho de Deus. Meditemos juntos nas palavras registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou em sua capa. Porque dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Estas poucas linhas narram um momento de profunda vulnerabilidade e ao mesmo tempo de uma fé audaciosa que desafiava as convenções sociais e as limitações da medicina da época. A personagem central desta passagem é uma mulher anônima, cuja identidade não é explicitamente revelada, mas cuja história ressoa, através dos séculos, como um farol de esperança para todos aqueles que se encontram em situações de desespero e aflição. Ela sofria de uma hemorragia contínua por longos 12 anos, uma condição debilitante que não apenas a consumia fisicamente, mas também a marginalizava socialmente e a exauria financeiramente, pois havia gasto tudo o que tinha com médicos, sem obter qualquer alívio. Imaginemos por um instante a sua dor física constante, o cansaço extremo que acompanhava a cada dia, a vergonha e o isolamento impostos por sua condição, que a tornava cerimonialmente impura, segundo a lei mosaica, impedindo-a de participar plenamente da vida comunitária e religiosa. Durante 12 longos anos, ela carregou o peso dessa enfermidade, experimentando a frustração de tratamentos ineficazes e a angústia de ver suas esperanças se esvaírem a cada tentativa. Em meio a essa escuridão, uma luz começou a brilhar, a notícia da chegada de Jesus de Nazaré, um homem que realizava milagres, que ensinava com autoridade e que demonstrava um amor e uma compaixão sem precedentes. Os relatos dos seus feitos miraculosos certamente chegaram aos ouvidos desta mulher sofrida, reacendendo em seu coração uma fagulha de esperança que parecia há muito extinta. Ela ouviu falar de curas instantâneas, de demônios sendo expulsos, de paralíticos voltando a andar e de cegos recuperando a visão. Cada testemunho alimentava sua fé, a convicção de que Jesus possuía um poder que transcendia a compreensão humana e que poderia finalmente libertá-la do seu sofrimento. Essa fé incipiente, nutrida pelos relatos dos milagres de Jesus, começou a germinar em seu coração, transformando-se numa determinação inabalável. Ela não se contentou em apenas ouvir falar, ela decidiu agir, movida por uma esperança que a impulsionava a romper as barreiras físicas e sociais que a separavam da sua cura. Em sua mente, uma certeza começou a tomar forma. Se ela pudesse apenas chegar perto de Jesus, se conseguisse ao menos tocar na orla de suas vestes, seria curada. Essa convicção não era baseada em uma compreensão completa da natureza divina de Jesus, mas sim numa fé simples e poderosa, na crença de que havia algo de extraordinário emanando dele, um poder capaz de restaurar a sua saúde e a sua dignidade. A decisão de se aproximar de Jesus em meio à multidão era um ato de grande ousadia e desespero. Ela sabia que, por causa de sua condição, não deveria estar em meio a tantas pessoas, pois sua impureza cerimonial poderia contaminá-las. No entanto, a sua necessidade de cura era maior do que o medo da repreensão ou da exclusão. Ela estava disposta a arriscar tudo, a desafiar as normas sociais e religiosas, impulsionada por uma fé que a levava a crer que Jesus era a sua única esperança. A narrativa prossegue descrevendo a ação dessa mulher extraordinária. Aproximou-se dele por trás no meio da multidão e tocou em sua capa. Imaginemos a cena. Jesus caminhando em meio a uma grande multidão. Pessoas o seguindo, ansiosas por ouvir suas palavras, por serem tocadas por ele, por receberem uma bênção ou uma cura. Em meio a esse mar de gente, uma figura discreta e determinada se move sorrateiramente, com um único propósito de alcançar o Mestre. Ela não busca um encontro face a face.
Não se atreve a interromper o seu caminho ou a chamar a sua atenção. Sua fé é tão profunda quanto humilde. Ela acredita que um simples toque em suas vestes será suficiente para desencadear a cura que tanto anseia. Essa ação revela uma compreensão singular do poder de Jesus. Ela não duvida de sua capacidade de curar, mas talvez se sinta indigna de um contato direto, de um pedido formal. Para ela, a santidade e o poder que emanam de Jesus são tão palpáveis que até mesmo suas vestes carregam essa virtude curativa. Esse pensamento pode parecer supersticioso à primeira vista, mas no contexto da fé, ele demonstra uma crença genuína na presença divina que envolvia Jesus. A escolha de se aproximar por trás e tocar na capa de Jesus também pode refletir a sua condição social e a sua timidez. Uma mulher com uma hemorragia prolongada era considerada impura e deveria evitar o contato com outras pessoas. Aproximar-se abertamente de Jesus e clamar por sua ajuda poderia gerar escândalo e repreensão. Por isso, ela opta por uma abordagem discreta, na esperança de receber a sua cura sem chamar a atenção para si. No entanto, a sua fé audaciosa a impulsiona a superar o medo e a vergonha, a romper as barreiras da multidão e a estender a mão em direção àquele que ela acreditava ser a sua única esperança. O ato de tocar na capa de Jesus é carregado de significado. A capa, ou manto, era uma peça de vestuário importante na cultura da época, frequentemente associada à identidade e à autoridade de uma pessoa. Tocar na capa de um rabino ou de um homem importante poderia ser interpretado como um gesto de respeito ou de busca por sua bênção. No caso desta mulher, o toque não era apenas um pedido silencioso, mas uma declaração de fé, uma convicção de que, através desse contato, ela seria conectada à fonte de poder divino que emanava de Jesus. É importante notar que a fé desta mulher não era passiva. Ela não se limitou a esperar que Jesus passasse por perto. Ela tomou a iniciativa, moveu-se em direção a ele, superou os obstáculos da multidão e agiu de acordo com a sua crença. Essa fé ativa e ousada é um exemplo para todos nós. Muitas vezes esperamos que Deus haja em nossas vidas sem que façamos a nossa parte, sem que demos o primeiro passo em direção àquilo que buscamos. A história desta mulher nos ensina que a fé verdadeira nos impulsiona à ação, nos leva a buscar a Jesus com perseverança e a crer que Ele é capaz de realizar o impossível em nossas vidas. A convicção que movia essa mulher era clara e concisa, porque dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Estas palavras revelam a profundidade da sua fé e a simplicidade da sua crença. Ela não exigia um milagre grandioso, não pedia uma oração elaborada ou um ritual complexo. Em sua mente, o poder de Jesus era tão imenso que bastaria um simples contato físico com suas vestes para que a cura se manifestasse. Essa certeza inabalável é o cerne da sua fé, a força motriz que a impulsionou a enfrentar a multidão e arriscar tudo em busca da sua libertação. A sua fé não era baseada em uma teologia sofisticada ou num conhecimento profundo das Escrituras. Era uma fé visceral, nascida da sua experiência de sofrimento e da esperança que os relatos sobre Jesus haviam acendido em seu coração. Ela acreditava que Jesus era diferente dos outros médicos que havia consultado, que ele possuía um poder sobrenatural capaz de restaurar a sua saúde de forma completa e definitiva. Essa fé simples e direta é muitas vezes mais eficaz do que a dúvida e a incredulidade disfarçadas de racionalidade. Quantas vezes nós, em nossa busca por soluções para os nossos problemas, complicamos as coisas, buscando explicações lógicas e racionais para tudo, duvidando do poder de Deus e limitando a sua ação em nossas vidas? A história desta mulher nos lembra que a fé genuína é como a de uma criança, simples, confiante e sem reservas. Ela acreditava sem questionar, agia sem hesitar, e por isso alcançou o milagre que tanto ansiava. A sua declaração, se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada, também nos ensina sobre a importância de concentrarmos a nossa fé em Jesus. Ela não depositava sua esperança em um objeto físico, nas vestes em si, mas no poder que emanava daquele que as vestia.
As vestes eram apenas o ponto de contato, o meio através do qual a sua fé se conectava com a fonte da cura. Da mesma forma, nós devemos direcionar a nossa fé para Jesus Cristo, o único que tem poder para nos libertar do pecado, da doença e de toda aflição. Podemos buscar auxílio em diversas fontes, mas a nossa confiança última deve estar em Deus. Ele é o médico dos médicos, o único que pode realizar curas completas e duradouras, tanto no corpo quanto na alma. A fé desta mulher também nos desafia a crer no poder de Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ela havia sofrido por 12 anos, havia gastado tudo o que tinha e não havia encontrado cura. Humanamente falando, a sua situação era irreversível. No entanto, ela não se deixou abater pelo desespero. Ela ouviu falar de Jesus e uma nova esperança nasceu em seu coração. Essa esperança a impulsionou a crer que, mesmo após tantos anos de sofrimento, ainda era possível encontrar a cura. Essa mesma esperança deve nos animar em meio às nossas dificuldades. Não importa quão grande seja o problema, quão longa seja a tribulação, se depositarmos a nossa fé em Jesus, podemos ter a certeza de que Ele tem o poder de transformar a nossa situação. A fé desta mulher é um exemplo de perseverança. Ela não desistiu de buscar a cura, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Ela ouviu falar de Jesus e viu nele a sua última esperança. Essa perseverança é fundamental na nossa jornada de fé. Haverá momentos em que enfrentaremos obstáculos, em que as dificuldades parecerão insuperáveis, em que a dúvida tentará nos paralisar. Nesses momentos, devemos nos lembrar da história desta mulher, da sua fé inabalável e da sua determinação em buscar a Jesus até alcançar a sua bênção. Amados irmãos e irmãs, essa história poderosa nos ensina lições preciosas sobre a fé que precisamos cultivar em nossos corações. Assim como essa mulher anônima, talvez você esteja enfrentando lutas, dores e enfermidades em sua vida. Talvez você tenha buscado ajuda em diversos lugares e se sentido desamparado e sem esperança. Quero te dizer hoje que Jesus Cristo, o mesmo que curou aquela mulher há 2000 anos, continua vivo e poderoso para operar milagres em sua vida. A sua fé pode ser a ponte que te conecta ao poder transformador de Deus. Se você tem se sentido sozinho, desesperado ou sem direção, eu te convido a fazer como aquela mulher. Aproxime-se de Jesus com fé, mesmo que seja por trás, no meio da sua rotina, das suas dificuldades, dos seus medos. Toque na capa de Jesus, que hoje pode ser a sua palavra, a oração sincera, a busca pela sua presença nos cultos e nos momentos de comunhão com outros irmãos. Creia que um simples toque, um sincero clamor, pode trazer a cura, a libertação e a restauração que você tanto necessita. E se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que precisa fortalecer a sua fé e se conectar com o poder de Deus, eu te faço um convite especial. No nosso canal do YouTube, nome do canal do YouTube, temos compartilhado mensagens edificantes, estudos bíblicos aprofundados, testemunhos inspiradores e orações que podem te ajudar a crescer na sua jornada espiritual e a experimentar o toque transformador de Jesus em sua vida. Não perca a oportunidade de se juntar a uma comunidade de fé que busca diariamente a presença de Deus e que crê no seu poder para realizar o impossível. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de esperança e encorajamento. Lembre-se, a fé que move montanhas começa com um pequeno passo, com um toque de confiança em Jesus. Não hesite. Dê esse passo hoje mesmo. Busque a Jesus com todo o seu coração e experimente a cura e a paz que só Ele pode oferecer. Que Deus te abençoe abundantemente e te fortaleça na fé. A fé daquela mulher não ficou sem resposta. No instante em que tocou na capa de Jesus, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu no corpo que estava curada da sua aflição. Marcos 5:29. A cura foi instantânea, completa e inegável. Não houve um processo gradual, não houve necessidade de outros tratamentos. No momento do toque, o poder de Jesus fluiu através de suas vestes e restaurou a saúde daquela mulher. Essa resposta imediata ao seu ato de fé é um testemunho do poder ilimitado de Jesus e da eficácia da fé genuína. Ela creu e, por isso, experimentou o milagre.
Essa história nos ensina que Deus honra a fé daqueles que o buscam com sinceridade e que Ele está sempre pronto a estender a sua mão para nos socorrer em nossas necessidades. A cura física daquela mulher foi apenas um aspecto da transformação que ocorreu em sua vida. Além de ser libertada da sua enfermidade, ela também foi restaurada à comunidade, teve a sua dignidade resgatada e experimentou o amor e a compaixão de Jesus. O encontro com o Mestre não apenas curou o seu corpo, mas também tocou a sua alma, trazendo-lhe paz e esperança. Da mesma forma, quando nos aproximamos de Jesus com fé, Ele não apenas atende às nossas necessidades físicas, mas também cura as nossas feridas emocionais, restaura os nossos relacionamentos e nos transforma por dentro. Ele nos oferece uma vida plena e abundante, livre do peso do pecado e da aflição. A experiência daquela mulher também nos mostra que a nossa fé não passa despercebida por Jesus. Mesmo em meio à multidão, ele sentiu quando o poder saiu dele. Marcos 5, verso 30. Ele percebeu o toque da fé daquela mulher e fez questão de identificá-la e de confirmar publicamente a sua cura. Essa atitude de Jesus demonstra o seu cuidado individual e a sua atenção para com cada um de nós. Ele se importa com as nossas lutas, com as nossas dores e com a nossa fé. Ele deseja que saibamos que o nosso clamor chega aos seus ouvidos e que Ele está sempre pronto a nos responder. O reconhecimento público da cura daquela mulher também teve um propósito maior. Jesus não apenas queria confirmar o milagre, mas também fortalecer a fé dela e de todos os que estavam presentes. Ao dizer, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu sofrimento, Jesus a encorajou e a assegurou de que a sua cura era resultado da sua fé. Ele a chamou de filha, estabelecendo um relacionamento pessoal e amoroso com ela. Essas palavras de Jesus são também para nós hoje. Ele nos chama de filhos e filhas e nos convida a depositar a nossa fé nele. Ele nos assegura de que a nossa fé tem o poder de nos curar, de nos libertar e de nos trazer a paz que tanto almejamos. Que possamos aprender com o exemplo dessa mulher, que possamos cultivar uma fé ousada e perseverante e que possamos experimentar o toque transformador de Jesus em nossas vidas. Agora feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor e pelo teu poder infinito. Assim como aquela mulher anônima que sofria há tantos anos, muitas vezes nos encontramos em situações de dor, de aflição e desespero. Cremos, Senhor, que assim como ela creu, um simples toque em tuas vestes, um sincero clamor a ti, pode trazer a cura e a libertação que tanto necessitamos. Nós te pedimos neste momento que venhas ao nosso encontro em meio às nossas multidões de problemas e dificuldades. Que possamos sentir o teu poder fluir em nossas vidas, restaurando a nossa saúde física, emocional e espiritual. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos crer sem duvidar, para que possamos perseverar em meio às tribulações e para que possamos experimentar os teus milagres em nosso dia a dia. Assim como dissestes àquela mulher, diz também a nós, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu sofrimento. Nós te agradecemos por nos chamares de filhos e filhas e por nos dares a certeza de que o nosso clamor chega aos teus ouvidos. Em nome de Jesus oramos. Amém.